Quando Deus se levanta, não há força contrária que permaneça de pé. O Salmo 68 abre com uma imagem explosiva. Levanta-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Fujam de diante dele os que o odeiam. Esse é o tipo de versículo que não pede explicação, pede respeito. Quando o Senhor se move, o caos se curva. Esse salmo não é pequeno, é um épico, um dos mais longos dos salmos de Davi e um dos mais complexos. É um desfile poético da história de Israel, uma celebração da majestade de Deus e uma convocação ao louvor universal. Tudo junto, entrelaçado em versos fortes, densos e gloriosos. Davi pinta Deus como um guerreiro invencível, um defensor dos fracos, um libertador dos oprimidos. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Repare, quando os poderosos se calam, Deus fala. Quando os justos são esmagados, Deus se ergue. O Salmo 68 mostra que Deus não é um espectador passivo. Ele age, ele intervém, ele quebra correntes, ele abre caminhos no deserto. Ele transforma luto em dança. Davi não estava exaltando um Deus distante, mas um Deus presente, envolvido, atuante. E há uma poesia profunda nos detalhes. Davi menciona que ele fez o solitário habitar em família. Quantos hoje vivem cercados de gente, mas sentem-se sós, pessoal? Deus é aquele que cria pertencimento, que transforma desajuste em aliança, que dá morada ao deslocado. É impossível ler esse salmo sem perceber que ele é também um retrato da jornada do povo hebreu, da escravidão à liberdade, do Egito ao Sinai, da guerra à adoração. Mas mais do que memória nacional, o texto nos oferece um mapa espiritual. A vitória começa com a presença de Deus. Quando Davi diz que Deus marcha à frente do seu povo, ele está falando de liderança. E que tipo de líder é Deus? Um que não abandona, que guia com firmeza, que enfrenta os desertos conosco, que não só dá ordens, mas caminha ao nosso lado. A imagem lá do Sinai aparece com força, o monte onde Deus falou, onde a lei foi entregue, onde o céu tocou a terra. É ali que Davi nos leva, de volta ao início, ao momento em que Israel conheceu a voz de Deus em trovões e relâmpagos. Um Deus que se revela com intensidade. Mas o salmo também muda o tom, passa da narrativa para o louvor. Bendito seja o Senhor que dia a dia nos carrega de benefícios. É como se Davi dissesse, pare de reclamar. Deus tem te sustentado em silêncio, no oculto, no invisível. Você respira e isso já é um milagre. Há um aspecto, minha gente, profundamente emocional nesse salmo. Davi não é apenas um rei, é um homem apaixonado por Deus. Cada linha carrega intensidade. Ele não fala de um Deus teórico, mas de um Deus experimentado, vivido, sentido na pele e na alma. Você já parou para pensar quantas vezes Deus te livrou sem você saber? Quantos ataques foram desviados? Quantas guerras cessaram antes de começarem? O Salmo 68 nos lembra que Deus age até quando não vemos. Outro destaque é o verso: Tu subsiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Esse versículo é citado por Paulo em Efésios para falar da vitória de Cristo sobre a morte. Ou seja, o Salmo 68 é também uma sombra profética do Messias, um anúncio do que viria. Há uma beleza oculta nessa conexão entre Antigo e Novo Testamento. A poesia de Davi aponta para a cruz. A libertação de Israel aponta para a salvação da humanidade. O Deus que venceu o Faraó é o mesmo que venceu a morte. E se isso não nos emociona, o que mais poderia? Estamos falando de um Deus que não apenas reina, mas se aproxima, que não apenas julga, mas ama, que não apenas manda, mas protege, que não apenas exige, mas oferece graça. Em tempos de crise, o Salmo 68 é um lembrete. Deus ainda se levanta. Quando o inimigo parece triunfar, quando a injustiça avança, quando tudo parece perdido. O céu não está em silêncio. O trono continua ocupado. E como se isso, ou melhor, e como isso se aplica à sua vida hoje? Talvez você esteja cercado por opressões, pressões, angústias. Talvez se sinta sufocado por lutas que ninguém vê. Mas esse salmo diz, Deus se levanta. E quando ele faz isso, até os montes derretem. Muitas pessoas acham que Deus demora,
mas na verdade ele chega na hora exata, no minuto certo, e às vezes o que parece atraso é apenas um intervalo necessário entre o caos e o milagre, porque Deus trabalha no silêncio e não na espera. Não ignore também o tom de festa do Salmo. Davi fala de coros, de instrumentos, de celebrações, porque onde Deus está, há alegria. Fé sem alegria é religião, mas fé com louvor, isso é vida pulsando, é alma rendida. O Salmo 68 é um chamado para viver com fé militante e coração sensível, para confiar enquanto espera, para louvar enquanto luta, para reconhecer que Deus continua nos carregando dia após dia, mesmo quando achamos que estamos sozinhos. E se esse salmo falou com você, já se inscreve aqui no canal Palavra de Psique. Clica no sininho, deixa o like e compartilha com alguém que precisa se lembrar que Deus está à frente da batalha. E comenta aqui embaixo em que área da sua vida você precisa que Deus se levante. E que Ele, o Todo-Poderoso, te abençoe poderosamente.